Então, né, olha só, você está aqui com esse livro novamente. E hoje, na verdade, hoje não, né? Como assim? Nessas semanas de atividades de literatura, você não vai precisar pensar muito em pré-modernismo, vai precisar pensar muito na questão de analisar e de tentar classificar as coisas ali, tipo de personagem, tipo de enredo, tipo, enfim. Não vai precisar se preocupar tudo isso porque a sua leitura é mais longa, tá? Você vai ter que ler 2 capítulos, capítulo 5 e capítulo 6, tá? E aí a questão é a seguinte, eu vou te explicar um pouco sobre minha atividade. Mas antes, você tem que lembrar, né, relembrando sobre a questão do pré-modernismo, que isso daqui, você tem que estar sempre percebendo que, na verdade, a pessoa aqui, ela é muito, muito mesmo produto do seu meio, e isso para o lado ruim, tá? Tipo assim, a Clara dos Anjos, ela é uma moça que é uma moça mulata, é uma mulher, inclusive, que naquela época as mulheres tinham muito menos status do que hoje, era mulata ainda, que agrava ainda mais nessa situação dessa época, e ainda era uma pessoa pobre, né? E ainda era uma pessoa ingênua, que havia sido criada de maneira a não ter conhecimento das mazelas, das possibilidades de maldades que as pessoas podem fazer nesse mundo. O fato de existir essa menina Clara dos Anjos e de ela ser uma protagonista coloca como uma característica do pré-modernismo, que não é uma escola literária, como eu já falei, é um período de transição, entre aspas, e também o próprio fato de ela ter todas essas características em volta dela, que não são inerentes ao ser da pessoa, por exemplo, o fato de ela ser negra, o fato de ela ser uma mulher, o fato de ela ser pobre, tudo isso são coisas meio externas que ela não tem escolha sobre, né? E que pelo fato de ela ser ingênua também. Tudo isso meio que é um produto também, isso mostra como é uma obra do pré-modernismo, mas não se engane. São só essas duas coisas, porque o pré-modernismo ele é um período em que compõe-se de quase inovações, né, que isso vai começar de maneira muito forte lá no modernismo, que começa na Semana de Arte Moderna do ano de 1922, e pronto, começa aí, e antes não é, e depois né, por isso que existe o pré-modernismo, porque se não existisse uma definição tão clara de modernismo, não existiria a definição de pré-modernismo, né? Não existiria esse nome, porque esse nome ele engloba Lima Barreto, que é uma pessoa que fazia críticas sobre a sociedade urbana do Rio de Janeiro, daquela época, né? E engloba Augusto dos Anjos, com seu livro Eu, engloba Monteiro Lobato, aquele que fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo, engloba Euclides da Cunha com sua obra Sertões, que vai lá para o Nordeste, né? Que é uma cheia de prosas poéticas, então a linguagem é diferente, um monte de coisa diferente, as histórias são muito diferentes. Eles quase não tinham comunicação entre si, esses escritores, para saber como que eles iriam levar para frente essa escola ou esse estilo literário, porque então acabou que não teve a escola literária, não teve um estilo próprio, só teve essas duas características em comum, né? A marginalização do personagem principal, do protagonista, da protagonista, e as críticas sociais, que é basicamente isso, né? E aí você tem que lembrar, né, que o Lima Barreto ele está sempre fazendo essas críticas. Então agora sobre a minha atividade, você tem que ler os capítulos 5 e o capítulo 6, os capítulos 5 e 6, né? No começo do capítulo 5 eu vou te dizer o que você tem que prestar bastante atenção. Preste bastante atenção no começo do capítulo 5, que descreve a Dona Engrácia, fala quem ela é, por que ela é desse jeito, que mostra aqui essa recepção que Cassidione recebeu, tá? Porque na minha segunda atividade de hoje, que é mais sobre o capítulo 6, eu pergunto sobre essa coisa que aconteceu no começo do capítulo 5, então preste atenção, tá? Porque aqui mostra, por exemplo, olha só como o Augusto dos Anjos está meio indiferente e a Engrácia está meio, sei lá o que, né? Quem é esse cara? Pois é, sendo que na primeira vez Cassidione estava cantando, tocando viola no aniversário de Clara dos Anjos, né? Seduzindo lá e fazendo a cabeça do Joaquim dos Anjos, que inclusive é uma pessoa que confia demais nas pessoas, que é meio ingênuo, né? E isso também é uma coisa que Lima Barreto colocou ali
para mostrar essa relação entre o fato de ele ser uma pessoa também pobre, de origem simples, que inclusive tem um gosto simples para a música, como é descrito, né? Então, tem muita essa crítica, muita essa estereotipagem, que é claro que hoje em dia, se alguém fosse escrever uma coisa assim, e não tivesse o objetivo de fazer uma crítica social, essa pessoa seria muito rechaçada, seria muito linchada. Mas Lima Barreto, ele escreveu naquela época em que as pessoas elas tinham uma linguagem de chamar, por exemplo, pessoas negras de pretas, né? Chamar pessoas idosas de velhas, uma linguagem diferente, e também pelo fato de ele estar fazendo uma crítica social. Então é completamente justificado ele estar utilizando essa linguagem, porque naquela época as pessoas utilizavam essa linguagem e ele estava utilizando essa linguagem de uma maneira mais violenta para fazer a crítica social. É justificado, mas é claro que é completamente errado se você for olhar nos padrões do dia de hoje, né? Não se pode fazer isso de maneira alguma, é antiético. Enfim, como eu estava dizendo, no começo do capítulo 5 é descrita a Dona Engrácia, porque que ela é desse jeito. Ela é uma pessoa ingênua, ela é uma pessoa que foi criada de uma maneira muito estranha, porque no começo ela era abastada e depois ela acabou passando por situações horríveis, tendo que sofrer bastante, e acaba que agora não pode acontecer nenhuma emergência e ela já fica completamente paralisada sem saber o que fazer e tem que se esforçar muito para tomar um mínimo de atitude, ou então chamar o Senhor Joaquim dos Anjos para ajudá-la, né? E depois fala também da Clara dos Anjos e da visão que ela teve sobre o fato de os dois pais dela estarem aqui evitando que Cassie Jones entre na casa. Ela ficou pensando, puxa, quer dizer, 16 anos, 17 anos, né, ela tinha, então é normal ter esse pensamento de, meus pais estão me proibindo, tá? Porque infelizmente ela não sabia, né, ela não sabia do que elas estavam protegendo. E aí depois fala de uma experiência, uma coisa que aconteceu, porque você sabe que o Cassie Jones tem essa fama de ser o deflorador, né, digamos assim, tirar a virgindade de meninas e ter esse caráter horrível de fazer essas coisas horríveis. É sobre isso que o livro trata. E ele fez uma coisa com uma garota e o livro mostrou as terríveis consequências que isso trouxe, né, as terríveis consequências que isso trouxe. O livro mostra que a história de uma família que sofreu muito com essas coisas horríveis que Cassie Jones fez, né? E no caso, aí temos também depois, passando o capítulo 5, tem um finalzinho, mas ele também não é tão importante, o final do capítulo 5, vou te confessar. Temos o capítulo 6, que fala, né, menciona a recepção de Cassie Jones, que foi lá no capítulo 5. E no caso, Cassie Jones começa a pensar para tentar melhorar a sua situação, e ele resolve visitar um amigo. Preste atenção na maneira como esse amigo recebe em sua casa. Preste atenção, quem é esse tal de Lafões que recebe Cassie Jones na sua casa de uma maneira tão receptiva, digamos assim, né? Que até chama a sua filha para servi-lo, né? O que não é uma coisa recomendável, né? Então, preste atenção nisso, sobre essa conversa que o Cassie Jones tem com o Lafões, com a maneira como o Lafões recebe Cassie Jones em sua casa, e apenas leia tudo, é claro, leia tudo, mas preste atenção em quando o livro menciona Arnaldo. Quem é Arnaldo? Né? Aqui no capítulo 6, do meio para o final, você vai ter que dizer lá na sua atividade quem é Arnaldo, então preste bastante atenção nisso, tá? Então é isso, eu desejo para você boa leitura, tá? Até a próxima, 7º ano, espero que você tenha entendido, e tchau, tchau!